Então agora vamos ver alguns dos algoritmos que são utilizados para a gente resolver esse tipo de problema. Antes disso, vamos estabelecer alguns conceitos que são importantes para isso. Então, um nó do grafo, lembrando aquele grafo de restrições, né, que a gente viu anteriormente, que eu tenho para o caso do problema de colorir o mapa, uma aresta representa que as cores desses dois nós devem ser diferentes, né? E lógico, esse gráfico também não precisa representar apenas essas relações binárias, mas pode representar restrições unárias. Então aqui a gente tem o seguinte, olha, um nó do grafo de restrições, ele é dito nó consistente se nenhum valor do seu domínio viola uma restrição unária envolvendo a variável. Veja que esse tipo de restrição, como eu comentei anteriormente, ela é fácil de resolver. Basta eu pegar todas as restrições unárias e remover os valores do domínio da variável que violam essas restrições. Então, digamos que eu tenho aquela restrição que a região SA tem que ser diferente de verde e o domínio da variável SA é verde, vermelho, azul. Como o domínio contém verde que viola a restrição unária, eu digo que esse nó é não consistente. E para que ele seja consistente, basta eu remover a cor verde do domínio. Então o domínio de SA passa a ser vermelho e azul, e agora ele passa a ser nó consistente. Então o primeiro passo para a gente resolver esse tipo de problema é tornar todos os nós consistentes em relação ao domínio e às restrições unárias. E aí finalmente eu tenho o conceito de arco consistente, né, que fala o seguinte, olha, se o domínio de uma variável satisfaz todas as suas restrições binárias, ele é considerado arco consistente. Então, da mesma forma que eu consigo remover os valores do domínio de cada variável para tornar nó consistente, eu também consigo fazer isso com um arco consistente. Antes de exemplificar com os mapas, o problema de colorir o mapa, vamos pensar em um problema um pouquinho mais simples. Imagina que eu tenho um problema que eu tenho duas variáveis, x1 e x2, ambas têm esse domínio de 0 a 9, e eu tenho uma única restrição, que x2 tem que ser igual a x1 ao quadrado. Então, para tornar as duas variáveis consistentes, veja o que eu tenho que fazer. Vamos ver o seguinte aqui, olha, o domínio de x1, que é de 0 a 9, se x1 igual a 0, x2 tem que ser igual a 0. Então, para x1, 0, x2 também tem o valor de 0. Então, o valor de 0 para as duas variáveis é consistente, é válido. Para x1 igual a 1, eu tenho que x2 igual a 1. Então, o valor de 1 para as duas variáveis também é consistente. Se x1 igual a 2, x2 tem que ser igual a 4. Se x1 igual a 3, x2 tem que ser igual a 9. Se x1 igual a 4, x2 tem que ser igual a 16. Mas espera aí, 16 não faz parte do domínio. Então x1 igual a 4 não pode fazer parte do domínio de x1. E como consequência, qualquer valor acima de 4, maior ou igual a 4 para x1, não gera um valor válido para x2. Então, o domínio de x1 passa a ser 0, 1, 2, 3. E o domínio de x2, 0, 1, 4, 9. Por quê? Não existe nenhum valor de x1 que eu possa fazer x2 igual a 3. Mesma coisa com x2 igual a 5, por exemplo. Então, os únicos valores válidos para que essa restrição seja válida são esses daqui. Com isso, eu eliminei vários valores possíveis para as nossas variáveis. Para tornar um problema consistente, a gente pode seguir os passos desse algoritmo AC3, Arc Consistent 3. O 3 é porque tem a versão 1 desse algoritmo, 2, 3, cada um que foi melhorando esse algoritmo foi aumentando o número dele, Então veja só, o algoritmo AC3 ele recebe como parâmetros o problema que eu estou tentando resolver e uma fila
né, que guarda os arcos que eu quero revisar, que eu quero transformar em arco consistente. Né? Então, a minha fila, ela, ela inicialmente contém todos os arcos de restrições do meu problema. Né? Então, no caso ali do nosso problema do mapa, todos os pares de regiões que são vizinhas, né, uma das outras. E aí ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai pegar o primeiro arco da fila, vai revisar os domínios da variável i de acordo com o arco ij. Então ele pegou esse arco ij, ele vai verificar se os domínios dos valores de i são compatíveis com a restrição que ele tem com a variável j. Se ele mudar alguma coisa, né, ele vai fazer esse seguinte passo. Então, o revised é uma variável que vai falar o seguinte: eu alterei algum valor do domínio da variável i, da variável xi. Então, se eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o domínio da variável que está errado, da variável xi. Não, desculpa. Na verdade aqui eu estou pegando... Deixa eu apagar isso aqui. Eu estou pegando o domínio das variáveis. D guarda o domínio de todas as variáveis do meu problema. Então, deixa eu tirar isso aqui do caminho. Aí eu vejo, se o domínio da variável de i, da variável xi, estiver vazio, eu retorno falso porque, quer dizer, eu gerei uma configuração infactível. Porque se a variável xi não tem mais valores possíveis para ela, eu não posso alocar um valor para ela, eu não posso resolver o problema. E aí eu retorno falso para falar, olha, esse problema não tem solução nessa configuração que você passou. E aí, caso contrário, né, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma nova fila, né, acrescentando na fila atual todos os arcos KI para cada K que é vizinho do nó I, né? Contanto que ele não seja igual ao próprio I. Então, no caso do nosso problema do mapa, deixa eu voltar naquele slide. Digamos que eu revisei o arco QSA. Né? Então, eu fiz o QSA. Revisei, eu alterei o domínio de Q. E agora eu vou acrescentar na nossa fila todo o arco, vou chamar de XQ, para todo o X que é diferente de SA. Né? Ou seja, eu vou colocar NSW Q, NTQ. Né? Por que eu não vou pôr o SA aqui? Porque o SA já fez parte dessa revisão agora, né? Então eu não preciso acrescentar ele de novo. Eu vou acrescentar esses dois, porque caso eles não estejam na fila, pode ser que ao ajustar o valor de domínio da variável Q, eu consiga ajustar ainda mais o valor de domínio desses dois. Né? Então uma mudança nesse carinha aqui pode influenciar a mudança nesses dois aqui. Né? Porque, por exemplo, digamos que o Q... Deixa eu apagar esse tanto de coisa aqui. Imagina que o Q, depois de revisado, ficou com domínio igual a verde. O que acontece? Nesse ponto, eu posso imediatamente remover a cor verde desse domínio e desse domínio aqui. Então, uma mudança no domínio daqui pode ser que altere o domínio dos outros nós vizinhos. Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso algoritmo. Então aqui, para cada K que é vizinho de I e K diferente, na verdade aqui é J, K diferente de J, né? K diferente do nó vizinho que eu acabei de verificar a consistência de arco, eu vou acrescentar na nossa fila para revisar novamente depois, né? E aí eu faço uma chamada recursiva até que a fila esteja vazia. Quando que a fila vai estar vazia? Quando eu
tentar revisar todos os elementos da fila e nenhum deles sofrer alteração de domínio. Então eu repito esse procedimento até que eu não consiga mais reduzir o domínio de ninguém. Agora o ponto importante desse algoritmo é essa parte aqui chamada revise, né? Que é o que revisa o meu domínio. O que ele faz? Olha só, ele pega o conjunto de variáveis, domínios e restrições do meu problema, ele cria um conjunto, né? O conjunto de para y em dj, então para todos os valores y do domínio da variável j, né? Eu verifico todo par xy que está contido na restrição para cada valor de x no domínio de xi. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é enumerando todos os xis que estão contidos na restrição, né? E eu vejo o seguinte, para cada x, eu verifico se existe pelo menos um y correspondente que é válido, né? Que funciona, né? Então, se eu encontrar um y, se eu não encontrar um valor de y que seja permitido para o valor de x da variável i, aqui é a variável i e aqui é a variável j, né? Se eu não conseguir encontrar um y, pelo menos, que seja viável para o meu valor x, então eu vou falar que esse valor x ele não pode existir porque eu não tenho um correspondente para a minha variável j que é válido, né? É aquele caso do exemplo numérico que eu passei que fala o seguinte, olha, digamos que eu estou testando x igual a 1. Tem algum y de tal forma que y igual a x ao quadrado? Tem o 1, né? Então, beleza. Então, o x igual a 1 é um valor válido para o meu domínio de x. Agora, quando eu tenho x igual a 4, tem algum valor de y que satisfaz essa restrição? Não tem, né? Então, se não tem, eu já vou cortar fora esse valor do domínio de x. Então, aí aqui eu faço o seguinte, olha, se o conjunto de valores que violam as restrições, que não existem um valor correspondente para a variável j, eu vou remover esses valores do domínio de xi. E aí eu retorno o novo CSP, né, reformulado, com os domínios ajustados, e junto o valor verdadeiro, né, para sinalizar, olha, pronto, eu consegui diminuir o domínio de i. Caso contrário, se eu não fizer nenhuma mudança, eu retorno falso, porque não fiz nada e eu posso falar, olha, aqui já não tem mais o que ajustar, ajustou tudo que era possível. Bom, a gente consegue perceber que a consistência de arco ela não funciona para o nosso problema de colorir o mapa, ele não elimina nenhum valor, né? Por quê? Porque primeiro a gente precisa determinar pelo menos um valor para algum dos elementos do mapa para que a gente consiga causar uma reação em cadeia que necessite de uma consistência de arco, né? Então a gente precisa eliminar valores do domínio mais fortes para resolver esse problema. Então vamos tentar voltar aqui para o nosso grafo, para o nosso mapa. Aqui, ó. Então veja só, vou apagar essa demonstração aqui. Todos eles podem ter a cor verde, vermelho e azul, né? Então vamos pegar uma amostragem aqui. Para a variável Q. Se eu colocar verde em Q, vamos pôr verde. Tem algum valor que eu posso colocar em SA? Tem, azul e vermelho. Se eu colocar vermelho em Q, o SA pode assumir tanto verde como azul. Se eu colocar azul, SA pode assumir tanto verde como vermelho. Então, nenhum par de variável gera uma mudança no domínio,
né? Agora, digamos que eu já especifique aqui, o SA vai ser verde. Pronto. O que que acontece agora? Quando eu fizer comparar o Q com SA, eu sei que o domínio de Q vai se tornar vermelho e azul. NSW, mesma coisa, vermelho e azul. V, vermelho e azul. E aqui igual e aqui igual, né? Então veja, aí eu consegui reduzir um pouco do domínio através da consistência de ar. Mas ao repetir o processo, eu não consigo avançar mais do que isso, né? Porque ainda assim agora, olha só, se eu alocar um vermelho aqui, eu posso colocar um azul aqui, não tem problema. E vice-versa, né? Então veja que o consistência de arco ele ajuda em muitos problemas, mas nem sempre é suficiente. Tá? Então a gente tem outros algoritmos que conseguem ser melhor do que a consistência de arco. Então, para isso a gente pode fazer o seguinte, a gente tem a definição de consistência de caminho. Então, um par de nós x e xj é dito possuir consistência de caminho, levando em conta uma variável xk, se para todos os valores de x e xj dentro dos seus domínios existe pelo menos um valor xk que não viola nenhuma restrição dos pares ik e kj. Né? Então, o que basicamente eu estou falando é o seguinte, se eu tenho esse grafo de restrições, esse é o i, esse é o j, esse é o k. Para cada AB que eu posso atribuir para IJ, tem que existir pelo menos um valor K que não viola a restrição. Se eu encontro um valor de AB que viola essa restrição K, que não tem um valor para K, eu posso dizer que esses carinhas aqui podem ser eliminados, né? Porque, ou um deles pode ser eliminado, né? Porque eu não estou encontrando valores possíveis para fazer esse caminho. Então, na verdade, ele cria uma dependência mais forte na definição de consistência. Então, se a gente pensar, por exemplo, no problema de colorir o mapa, e eu pensar apenas em duas cores, vermelho e azul, para tornar as variáveis WA e SA consistentes de caminho com a variável NT, a gente verifica que tem duas possibilidades de a gente atribuir, né? Que é vermelho azul, azul vermelho, tá? Só para colocar aqui, eu tenho que o WA está ligado com NT, está ligado com SA, os três estão ligados entre si. Então, se eu atribuo WA igual a vermelho, SA não pode ser vermelho, então só pode ser azul. E se eu atribuo WA azul, SA tem que ser vermelho, né? E a gente verifica que para essas duas possibilidades, eu não tenho um valor de NT, porque NT não pode ser vermelho, porque senão viola a restrição WNT, e não pode ser azul, porque senão viola essa restrição. E da mesma forma nesse ponto aqui. Então, nesse caso, o arco, o caminho não é consistente e o problema não tem solução. Então, por isso que nesse problema do mapa, a gente precisa pelo menos 3 cores, né? Para esse mapa específico. Qualquer um dos valores de NT, então, viola a restrição, que torna o domínio vazio, a gente não tem o que fazer. Para determinar a consistência de caminho, a gente tem esse algoritmo PC2, né? PF, que é caminho, consistency. E o 2, novamente, é porque foi a segunda versão desse algoritmo. Ele funciona de uma forma muito parecida com o AC3. Então, ele tem uma fila de arcos, de caminhos que ele vai verificar. Se a fila está vazia, ele já retorna que não tem mais o que fazer. Ele verifica, ele pega o primeiro caminho a ser revisado, passa por um algoritmo de revisão, né? Verifica se o domínio de K ficou vazio. Se ficou vazio, quer dizer que o problema é infactível e eu não tenho mais o que fazer, tá? Caso contrário, ele vai acrescentar na minha fila os arcos LJ e LJI
tá? Tal que L vai de 0 até o número de variáveis, sendo que L tem que ser diferente de I e L diferente de J. Né? Ou seja, o L vai ser todas as variáveis do meu problema. Na verdade, aqui, peraí, não, aqui tá trocado. Isso aqui seria IJL, JIL. Ou seja, o caminho de I para J com intermediário L, o caminho de J para I com intermediário L, né? Seria nesse sentido. Então, para todo L que vai de 0 a N e não é nem I nem J. Tá? Então, tem que acrescentar esses dois conjuntos de caminhos. Inicialmente, a gente vai colocar todos os possíveis trios de nós do nosso grafo, né? E o Revise 3 eu não vou colocar aqui, porque ele é bem complicadinho, também vai fugir um pouco do escopo do curso, senão eu vou alongar muito esse vídeo. Mas na aula prática eu vou comentar um pouco sobre ele. Mas basicamente ele funciona da mesma forma, né, que o Revise 2, que ele pega todos os valores possíveis e verifica, olha, para aquele par de valor, tem algum valor de K que funciona aqui? Se tiver, beleza, mantém esses valores no domínio. Se não tiver, eu vou cortar o domínio de um dos dois, né? A próxima aula, o próximo vídeo eu vou falar sobre backtracking, que é um algoritmo que pode usar esses dois conceitos de arco consistente, caminho consistente, para resolver o problema de satisfação de restrição. Na verdade é um algoritmo muito mais simples, mas com algumas jogadinhas bem interessantes para você agilizar a busca.